Salve, salve galera da NFL, salve, salve galera do futebol americano. Estamos aqui pra falar de São Francisco 49ers 34, Detroit Lions 31, cara. Uma das maiores pipocadas que eu vi na minha vida em playoffs, essa virada de 24-10 para Detroit para um 34-31. Vamos falar sobre esse jogo, que os erros que foram cometidos, o atropelo do Detroit Lions no primeiro tempo e Brock Purdy, né, comandando esse time no segundo tempo, 27 pontos sem respostas, até levar o time ao Super Bowl 58 para buscar uma revanche contra Patrick Mahomes. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Brock Purdy teve um jogo bem apagado, teve ali 20 de 31, 267 yards, um touchdown, uma interceptação. Mas, cara, e o Jared Goff teve um jogo muito bom, 225 passos completos, 41 tentados, 273 yards, um touchdown. Mas, cara, as estatísticas totais, o São Francisco cedeu 182 jardas corridas nessa partida, né? A defesa começou muito mal, tomou 14-0 logo no primeiro quarto, né? Terminou o primeiro tempo no 24-10, no 24-7, perdão. E aí no segundo tempo o São Francisco conseguiu 3 pontos, aí foi aconteceu o turnover, né? E o São Francisco cresceu na partida, empatando o jogo ali, posteriormente colocando 10 pontos de vantagem. Até na última campanha ali, achei que a defesa deu uma relaxada, tomou aquele touchdown. Se tivesse pegado um pouco mais firme, poderia ter até não ter cedido esse último touchdown e ter mantido as vantagens dos 10 pontos. Porém, a gente viu um Detroit Lions que brigou muito. Eu entendo a frase do Anthony Curtis no final da partida, dizendo que o torcedor de Detroit tem que estar feliz pelo resultado, tal, de o time estar competindo, estar chegando na final. Mas é como eu falei em outros momentos, quando o Botafogo perdeu o Campeonato Brasileiro, quando o Arsenal perdeu a Premier League, quando o Borussia perdeu o Campeonato Alemão na última rodada para o Bayern de Munique. Cara, tem oportunidades que você não pode perder na sua vida, né? A gente viu o Atlanta Falcons fazer um 28-3, tomar a virada. A gente viu o Houston Texans abrir 24-0, tomar um empate e a virada posteriormente. A gente viu o São Francisco 49ers, a gente viu o Philadelphia Eagles abrir 10 pontos no Super Bowl e perder o título. Cara, você tem a chance, você tem que aproveitar. E os Lions tinham tudo na mão. O jogo dominado, né? Atropelando o São Francisco 49ers, correndo muito bem com a bola, com o seu quarterback cuidando bem da bola. O Jared Goff não cometeu nenhum turnover hoje. A defesa do São Francisco 49ers não conseguindo fazer nada. E aí, cara, na minha opinião, eu entendo a questão da quarta descida. Mas como eu já falei muito mal do Brandon Staley quanto a isso, eu não vou passar pano pro Dan Campbell, que é um treinador que eu particularmente gosto. Pra mim ele errou muito nas decisões dele de quarta descida. Primeiro, no primeiro tempo, teve uma quarta descida na linha de gol, né? E todo mundo falou, ele vai ir pro 28-7, né? Ele não foi, ele foi conservador. Ali ele foi e tentou um field goal. Por que que no segundo tempo, quando ele tinha a possibilidade de chutar um field goal ou simplesmente fazer um punch, ele tentou aquela quarta descida? E aí, essa quarta descida que ele tenta a primeira no segundo tempo, o time ainda ganhando por 2 posses, o time ainda ganhava de 24-10. Ele tenta uma quarta descida, que é a primeira grande jogada da defesa do São Francisco 49ers. E o futebol americano é um jogo de confiança, né? Aquele momento que ele deu aquela confiança pro time do São Francisco 49ers, com aquela quarta descida não convertida, né? Num drop do Reynolds, que poderia ter sido convertido e aí ter sido outra história, mas não foi, filho. A gente vai falar sobre a obra pronta mesmo, que é o que aconteceu. E aí ele dá um gás pro São Francisco faz o 24-17. E aí na jogada seguinte, a defesa, que ele deu um pouquinho de confiança com aquela quarta descida, força um fumble no Jahmyr Gibbs. E aí, cara, começa a brilhar um cara chamado Brock Purdy, né? Primeiro que aquele passe que na jogada anterior ainda, né? Que cai nas mãos do Ayuk, cara. Aquilo lá é tipo Manningham, né? Contra os Patriots. É tipo o Jamar Chase contra os Patriots. É tipo a recepção do Julian Edelman. Cara, são jogadas que acontecem nos playoffs que, cara, mostram muito claramente que aquele time tá começando a caminhar. E se você lembrar, foram uma sequência de jogadas que houve, né? O Jared Goff, ele perde o Laporta livre, né? Depois o Reynolds, ele dropa uma bola. Depois o Jahmyr Gibbs, ele dá um fumble. Tem essa recepção milagrosa. Vão acontecendo várias coisas no jogo e o time do Lions vai sentindo o peso do jogo. O Jared Goff sentiu o peso do jogo, o Dan Campbell sentiu o peso do jogo. E aí no final da partida, pra mim, ele tem uma decisão absurda. O time dele só 3 pontos atrás, o time dele sem pontuar há muito tempo. O time dele não pontuava basicamente desde o primeiro tempo, né? O time dele não pontuava desde o primeiro tempo, tava 24 pontos, né? O
time não havia apontado ainda no segundo tempo. Ele tem a oportunidade de chutar um field goal, empatar a partida. Ele abre mão de chutar esse field goal para tentar uma quarta descida, não consegue. Na jogada subsequente, os Lions tomam um touchdown e a vantagem 10-0 que deu a vitória. E o Brock Purdy, cara, nesses momentos decisivos, né? Eu vou ter que falar. O Jared Goff no segundo tempo perdeu 2 alvos livres. Ele perdeu o Jahmyr Gibbs livres. Ele perdeu o Jahmyr Gibbs livres no primeiro tempo, que poderia ter sido touchdown. E ele perdeu lá a porta livre no segundo tempo, que poderia ser um first down. Cara, o Brock Purdy, ele conseguiu 3 first downs com as pernas no segundo tempo. Cara, o que esse menino jogou no segundo tempo, ele lançou interceptação no primeiro tempo. Ele forçou alguns passes. Mas aquela bola que ele sai do sec, pai, completa. É igual que o Mahomes fez no jogo antes contra os Raiders. Claro que ele está muito longe do Mahomes, está longe. Mas o grande quarterback vai te dar essas grandes jogadas, né? E é a diferença do Brock Purdy pro Jared Goff. É a diferença do Matt Stafford pro Jared Goff. O Matt Stafford também abriu um 27 a não sei quanto, tomou um empate. Mas aí ele teve uma jogada espetacular, queimou a blitz. Os Rams chutaram no field goal e foi pro Super Bowl e venceu. O Jared Goff precisava dessa vitória, cara. E a derrota veio no momento que o jogo estava perfeito, ele não errou. Mas é aquela coisa, não errou e não ganhou também. Mas o time do Lions tem um bom time, vai vir para competir ano que vem, né? Temporada que vem com toda certeza vai melhorar esse time. Mas eu espero muito que o Dan Campbell tenha aprendido com essa temporada. A gente viu outros treinadores fazendo muita merda no quarto descida, que foi o Brandon Staley que eu citei. O Dan Campbell é um cara que não necessita de ficar, eu sou bonzão, vou tentar porque essa é a minha filosofia. O jogo você tem que sentir do jogo. Às vezes é melhor chutar um field goal. Eu lembro muito dos Patriots no Super Bowl contra os próprios Rams, que se tinha a dúvida se eles iam chutar o field goal com o Gronkowski, que não era mais, não estava no seu mais alto nível, ou se eles iam tentar converter uma quarta descida. E o Brady falou claramente, não, chuta o field goal, vamos ganhar o jogo. É isso, às vezes você precisa ganhar o jogo, não jogar melhor, né? E os Lions não estavam jogando muito bem, tomaram o empate no segundo tempo. E os 49ers vão ao Super Bowl, vão buscar a sua vantagem. A gente vai falar mais sobre isso durante a semana. Aqui mais um apanhado do jogo depois aqui. Mas a sensação que eu fiquei foi de uma pipocada terrível, né? Você não pode abrir 24-10 no jogo de playoffs. Você não pode abrir 24-7 no jogo de playoffs fora de casa, dominando o seu adversário. E você dá condições, você alimentar, né? Dar esperanças ao seu adversário tentando quarta descida. Cara, não estão turnovers em downs ali. Se você chuta um field goal e é bloqueado, o cara erra o field goal, às vezes não dá tanta empolgação quanto a sua defesa forçar um turnover em downs. Sua defesa não está fazendo nada no jogo, você dá a oportunidade de ela forçar um turnover em downs, né? E aí, cara, você muda o jogo, porque o time pegou confiança, foi um fumble, depois empatou o jogo, e aí o Lions entrou numa espiral de descendente e acabou perdendo a partida. Bom para São Francisco, que vai buscar o seu 6º título para se igualar em New England Patriots e Pittsburgh Steelers, e os Kansas City Chiefs vêm aí para tentar confirmar sua dinastia em Las Vegas no Super Bowl 58. Teremos revanche entre Patrick Mahomes e São Francisco 49ers. Um jogão, tem tudo para ser. A gente vai falar mais sobre isso durante a semana, vai falar também sobre esse Super Bowl, sobre esses jogos de final de conferência, analisar um pouco mais aprofundadamente cada derrota, cada vitória, o que levou cada time a ganhar, quais são os pontos fracos. A gente vai falar sobre isso durante a semana, tem muito mais futebol americano aqui no NFL Brasil. Deixe seu like, se inscreva no canal, segue as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, claro, vai na nossa parceira Bet7k com o link na descrição e com bônus de até R$7.000 no seu primeiro depósito. Quem apostou na vantagem, na virada do São Francisco 49ers, ele estava pagando odd 4, né? Se fosse um time mais, se fosse o contrário, ia estar pagando 20, né? Porque a probabilidade dos Lions virar um jogo seria muito menor, né? Caso os Lions saíssem perdendo dessa quantidade. Inclusive eu, no primeiro tempo, eu já estava com a sensação de que se os Lions fossem para o Super Bowl, para mim, não teria a menor chance. Os Chiefs venceriam com muita tranquilidade. Eu acho que os Chiefs serão favoritos ainda contra os São Francisco 49ers, mas eu acho que há mais equilíbrio, porque como eu já disse outras vezes, há muito mais talento na equipe de São Francisco. Mas também, né, temos um garoto aí que pode estar escrevendo uma história gigantesca aí de Mr. Relevante, a campeão do Super Bowl, que é o Brock Purdy. Beleza, galera? Voltamos com mais vídeos e